A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus, tudo jóia, tudo tranquilo, tudo certinho, aqui tá tudo em paz, graças a Deus, né? Jean Peterson é o meu nome e eu tô um pouco rouco, né? Tô meio rouco, bastante não, né? Meio rouco, mas estamos aqui, firme e forte para o penúltimo por dentro da Bíblia do ano de 2023. Finalzão do ano que demorou, mas chegou, né? Pois é, todo sábado estamos aqui. Passei o ano inteiro com você aqui no Por Dentro da Bíblia. Todo sábado a partir do meio-dia pelo horário de Brasília. E aos domingos tem a reprise às 13 horas. E se mesmo assim você perder, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Você pode nos escutar através dos principais agregadores de podcast, né? O Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e muitos outros. Nós estamos em todas, como diria o meu amigo Ney, né? Você tá em todas, né, Jean Peterson? Tô em todas, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, Ele é fiel e cuida de nós, né? E nós estamos por cá. Não é muito bom estarmos aqui. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp da Rádio Maior Amor. Qual que é? É o 44, anota aí, 44 9 97 54 0049. Você também pode seguir o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia, que é o nosso Facebook, né? A nossa fanpage que fala, é a nossa página lá no Facebook. E o ano que vem teremos novidades, né? Teremos coisas boas aí, porque Deus é bom. E eu quero mandar alguns abraços, não é? Pro Acedir de Presidente Prudente. Se eu não mandar abraço pra ele, depois ele me cobra que ele é meu ouvinte cativo, ouvinte fiel. O Edivaldo Tio Dil, lá em Vitória da Conquista, tá ouvindo. E o Miltinho Passoni, na cidade, linda e bela cidade de Maringá, no Paraná, não é? Que Deus abençoe grandemente, né? Hoje tivemos uma programação abençoada. Eu convido a você que ouve só o Por Dentro da Bíblia, pelos podcasts, ou que ouve aqui pela rádio mesmo, não é? Você ouvir a rádio, a programação da Rádio Maior Amor. Que programação linda que tivemos hoje de manhã, não é? Uma bênção, né? Que maravilha. E tá chegando áudio, vamos ouvir aqui? Ei, Jean, Oi. Tudo bem? Tudo bom? Eu sou aqui, o Davi Luiz. Eu tô escutando sua rádio, hein? Tchau, tá escutando a minha rádio, hein? Que é isso? É minha nada, é nossa. Vamos ver quem mais tá mandando áudio aqui. Oi, Jean, Oi. aqui é a Mayumi. Oi. Eu estou escutando a rádio e eu sou de São João Nepomuceno. Oi, a Mayumi de São João Nepomuceno. Quem será, hein? Eu acho que eu sei, hein? Eu acho que eu sei quem que é. Olá, Jean. Olá. Tudo bom? Tudo bom? Aqui é Juscelimar de São João Nepomuceno. Aí, Hoje eu ó. estou ouvindo ao vivo, hein? Que bênção. Esses dias eu tava meio sumida porque Percebi. tava trabalhando muito. Faz parte. Mas eu não deixei de ouvir lá nos podcasts, Maravilha. né, no Spotify. E eu ouvi todos os programas. Teve programa que eu ouvi mais de uma vez. Eita, porque glória. é muito edificante. Amém. Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Obrigado, Deus abençoe esta família. Aí eu sabia que eu conhecia o Davi Luiz, que é o irmãozinho da Mayumi, que são filhos da Juscelimar e do Daverson, craque Daverson, que joga no Cuiabá. Só que não, né? É só o mesmo nome. Que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Ouviu a gente o ano inteiro aí, ó. Quando não ouve ao vivo, ouve no Spotify. Nós estamos em todas. Deus abençoe essa família linda que mora nas lindas e belas Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Eu conheci. Deus abençoe. Aí, ó, você que ficou comigo o ano inteiro, como esta família linda da Juscelimar,
do Daverson, da Mayumi e do Davi Luiz. Continua comigo ano que vem novidades em nome de Jesus, né? Em novidades e, por enquanto, vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos estudar, que é por isso que estamos aqui. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Muito bem. Vamos estudar, né? A palavra do Senhor, o penúltimo programa do ano. Glória a Deus por isso. O tema do programa de hoje é o seguinte: João Batista foi a reencarnação de Elias? É legal, né? É um tema interessante aí de se estudar. E você sabe que tem religiões que acreditam na reencarnação, né? Você pensa logo em quem quando se fala em reencarnação? Você pensa nos espíritas, né? Mas tem mais. Os hinduístas, os budistas, gnósticos, né? Somente lá no primeiro século eles acreditavam na reencarnação, né? E muitas outras religiões, Seishonoye, acreditam na reencarnação como forma de aperfeiçoamento, né? Do ser humano, da pessoa, né? Daquele espírito, vamos dizer assim. Mas e a Bíblia? Como que a Bíblia fala sobre isso? Vamos falar especificamente sobre Elias, né? Elias, o profeta Elias. Aonde que fala sobre ele, né? Aqui em Malaquias. Nós vamos ler Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui está falando da vinda do profeta Elias, né? Malaquias falando sobre o profeta Elias, né? E o curioso é que todo judeu, aliás, nem todo, mas judeus acreditam que o profeta Elias teria que vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes do Messias, o profeta Elias teria que vir, não é? Muito interessante. E esse texto nós lemos no Novo Testamento, esse texto de Malaquias, né? Esse texto de Malaquias. Sabe aonde que nós vemos esse texto no Novo Testamento? Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17, né? Diz assim: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante deles no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, né? Está no Novo Testamento, né? E vamos para a Bíblia, né? João Batista era Elias reencarnado. Interessante, meus irmãos, que o próprio João Batista, ele disse que não era Elias. Se você ler João capítulo 1, né? João capítulo 1 disse lá os sacerdotes, né, foram interrogar João Batista, né, curiosos acerca daquela figura misteriosa, né, João Batista. E os sacerdotes foram perguntar para ele: És tu Elias? E ele disse: Não sou. João capítulo 1, né, você pode ler a partir do verso 20, fala isso. Ele disse que não era. Ele falou: Eu vou cumprir algumas profecias do Velho Testamento com relação ao Messias, mas eu não sou Elias. Perguntaram se ele era o Cristo, se ele era profeta, o que você é? E ele falava: não. Se é Elias, não sou, né? Então havia essa crença que Elias voltaria. E João Batista disse claramente que não era Elias. Aqui já terminava o programa, sabe, meus irmãos? Aqui já acabava tudo. Já poderíamos encerrar. João Batista falou que não era Elias, não é? Apesar
das semelhanças, não é? Tem algumas semelhanças, sim. Sabe por quê? Elias enfrentou na sua época grande apostasia e grande imoralidade. João Batista também, né? O pessoal fazia culto a Baal na época de Elias, né? Baal era o deus da fertilidade, diziam eles, né? E João Batista, ele denunciou o adultério, né, entre Herodes e Herodias, né? Então, você vê o contexto bem parecido entre os dois, né? Nós vemos aqui também outras semelhanças, não é? João Batista teve que bater de frente com o casal, né? Herodes e Herodias. E quem que Elias teve que enfrentar? Jezabel e Acabe, né? Que coisa, né? Então, Elias, em síntese, Elias e João Batista, eles queriam a mesma coisa. Eles queriam chamar as pessoas ao arrependimento. Ambos queriam a mesma coisa, fazer uma reforma mesmo espiritual dentro cada um do seu contexto, não é? Então, eles queriam cumprir o seu ministério, fazer com que as pessoas voltassem a adorar ao Senhor, adorar a Deus, né? Elias fez, João Batista também fez, buscou fazê-lo, não é? Interessante, né? João Batista morava nos lugares mais afastados, né? Como Elias também, né? Usava roupa de pelos, ambos usavam roupas de pelo, então você via muitas semelhanças entre os dois. Mas, porém, contudo, então, todavia, não significa que João Batista era Elias, né? Tanto que ele mesmo disse que não era. Ele falou que não sou. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, primeiro, João Batista disse que não era Elias, né? E muitos creem assim. Tem irmãos espíritas, vou dizer assim, que creem que João Batista era Elias. E o João Batista mesmo disse que não era, né? Nós vemos aqui em 1 Reis, capítulo 2, verso 11, olha que curioso, diz que Elias não morreu. Elias foi levado ao céu vivo. Vivo, meus amigos, vivo. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não viu a morte, assim como Enoque, assim como Enoque. Noé não, né? Enoque não viu a morte e Elias também não, né? Então, como pode alguém que não morreu reencarnar? Se dizem os reencarnacionistas que é preciso morrer para reencarnar e é preciso reencarnar para se aperfeiçoar, né? Ora, se Elias precisasse ser aperfeiçoado, quanto mais nós, né? Pois é, Elias não morreu. Porque para reencarnar ele teria que morrer. E não morreu. Elias foi levado vivo para o céu. Acabamos de ler em 1 Reis, capítulo 2, verso 11. Pois é. Muito interessante esse ponto, né? Quero trazer mais alguns pontos aqui para a gente refletir, não é? Falando do karma, por exemplo, né? Se João Batista teria que reencarnar em Elias ou como Elias, que privilégio, né? Que privilégio, né? A pessoa teria que se aperfeiçoar, ela teria que reencarnar para cumprir o seu karma, vamos dizer assim. Mas João Batista veio, vamos dizer assim, num estado muito melhor, não é? Se a pessoa reencarna para ela pagar pelo que ela fez numa existência anterior, João Batista não pagou, né? João Batista, foi decapitado e tal, mas olha o ministério deste homem, né? Coisa grandiosa que ele fez. Preparou o caminho do Senhor. Ele mesmo falou lá em João 1, né? Lá em João 1, a partir do verso 20, você pode ler lá. Ele preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para pagar, ele veio para cumprir a sua missão, né? Esse é o outro ponto, muito interessante, né? Também, meus irmãos, um texto interessante, né? Jesus disse que João Batista... Aí você vai falar assim para mim, Jesus disse, irmão Jean, mas tá escrito lá em Mateus capítulo 11, verso 14,
Jesus falou que este é o Elias que havia de vir. Quer dizer, João Batista disse que não era Elias, mas Jesus o chamou de Elias, né? Como é que eu faço, irmão Jean? Lá em Mateus capítulo 17 tem um texto interessante também sobre isso, nós vamos ler, não é? Que os discípulos de Jesus foram interrogá-lo, falando: Senhor, por que Elias tem que vir primeiro então, né? E Jesus falou também aqui no verso 11 de Mateus 17, após a transfiguração. Inclusive eu falei em um outro programa sobre a transfiguração, né? Eu falei sobre a transfiguração no programa 26, se eu não me engano, né? Transfiguração de Jesus, uma sessão espírita com Moisés e Elias, foi massa, hein? Falei sobre isso em um programa lá no comecinho do Por Dentro da Bíblia. Pois é, e Jesus falou que Elias viria primeiro restaurar todas as coisas, né? Mas, olha só, digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles padecer o Filho do Homem. O que ele está dizendo aqui? Fizeram com João Batista tudo o que quiseram. Ele está falando de João Batista aqui, né? Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista, né? João Batista. Então os discípulos entenderam claramente que João Batista era João Batista, Elias era Elias, né? Jesus estava dizendo que João Batista viria no ministério profético de Elias, né? Vamos dizer, com a mesma unção. Os pentecostais gostam de falar isso, né? A mesma unção, mesmo poder e autoridade, né? A gente viu as semelhanças lá no começo do programa, algumas, né? Então a gente conseguiu ver semelhanças entre eles, até na questão profética, né? Mas João Batista veio fazer algo ainda maior, né? Ainda maior, preparar o caminho do Senhor. Além de tudo que já falamos, né? Interessantíssimo, né? Interessante, João Batista não era Elias, mas fazia as mesmas coisas, né? As mesmas coisas, né? Um último ponto que eu quero falar aqui no programa de hoje, né? O que diz a palavra do Senhor, né? Sobre reencarnação. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, verso 27, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para que os que o esperam para a salvação. A Bíblia fala de ressurreição, de juízo e de ressurreição. A Bíblia demonstra que após a morte, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. É isso que a Bíblia fala, né? A perspectiva bíblica é esta. A Bíblia não fala de reencarnação, porque nós precisamos, se eu creio na Bíblia, eu preciso crer em tudo que a Bíblia diz. Então a Bíblia não fala de reencarnação, né? Não tem como. Mesmo que pareça, não, mas João Batista é Elias. Já vimos que não é semelhante, mas não é. O próprio João Batista falou que não era Elias. Então nós vimos claramente que não tem nada a ver, né? Ainda que pareça. Aí você tem que ir para a Bíblia. Mas o que a Bíblia fala sobre reencarnação? E eu vou citar alguns pontos, alguns versículos para a gente encerrar, né? Jesus se ofereceu de uma vez por todas e ressuscitou, né? Jesus ressuscitou e vai voltar para nos buscar. E quando Jesus vier, ocorrerá a ressurreição. O que a Bíblia diz aqui em João capítulo 5, versículos 28 e 29? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição, não é reencarnação. Morreu, a oportunidade é agora. De ser uma pessoa melhor possível é agora. De buscar a salvação que o Senhor Jesus ofereceu de graça, uma vez por todas, é agora. Esse é o momento, não é no futuro. Numa próxima reencarnação, num purgatório. Não é agora, né? É agora. Essa é a perspectiva bíblica. Por quê, né?
se eu preciso reencarnar, né? Se eu preciso reencarnar, interessante que Elias reencarnou uma só vez, né? Ele encarnou e depois reencarnou em João Batista, não precisou mais reencarnar. E os outros têm que reencarnar várias vezes, né? Umas coisas interessantes que eu pensei agora aqui. Mas enfim, o programa está se alongando. Mas em síntese, né? A Bíblia fala sobre ressurreição. Ressurreição. Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou, ele não reencarnou. A Bíblia não fala que Jesus reencarnou. Não, mas Jesus reencarnou, ele era tal pessoa. Não, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz aqui que ele ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15, eu acho lindo esse capítulo, né? Acho esse capítulo maravilhoso. Eu vou ler alguns versículos, né? O que ele diz? Aqui no verso 3, 1 Coríntios 15, 3 em diante. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo ao terceiro dia. Aí o apóstolo Paulo cita que ele foi visto por Cefas, depois pelos 12, e foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem a maior parte, mas alguns já dormem. Esses 500 foram ressurretos junto com Cristo, como prova testemunhal da ressurreição de Jesus, né? E aqui no próprio capítulo 15, no verso 12, fala de ressurreição. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, Cristo ressuscitou, né? E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, como Ele ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, realmente nós não ressuscitaríamos e está tudo certo, né? Mas Ele ressuscitou, mostrando que não vamos reencarnar, mas ressuscitar, né? E no verso 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, né? Assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Assim como Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar, eu vou ressuscitar. Quando? Quando Jesus voltar. Não importa onde esteja, como tenha morrido, aguardamos pela ressurreição. E eu encerro com esse versículo aqui, ó. Realidade bíblica da ressurreição, né? 1 Coríntios, ainda, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então nós aguardamos não a reencarnação para pagarmos por algo que tenhamos feito, mas a ressurreição para a vida. Nós aguardamos a ressurreição para a vida. O ímpio aguarda para a morte eterna, nós para a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, que ressuscitou. Então, se somos salvos por Ele, nós temos essa perspectiva da ressurreição. E que bom, né? Tá doido, uma vida já é difícil, complicado. Pensa na dificuldade, né? É difícil. Imagine reencarnar várias vezes. Tô fora, meus amigos. Quero não. Deixa eu ir com Cristo, né, seu Amarildo Agnelli? Pois é, deixa eu ir com Cristo. Eita! É isto, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Um privilégio estarmos aqui em mais um Por Dentro da Bíblia, viu? Domingo tem a reprise às 13 horas. Pelo horário de Brasília, depois nos principais tocadores de podcast, né? Você pode ouvir lá também no maioramor.com.br/Por Dentro da Bíblia.
tá lá para você escutar os programas que já foram ao ar. É isto, por hoje é só, né? Semana que vem tem o último programa do ano, vai ser especial, assim como todos os outros, porque você tá aqui comigo o ano inteiro me dando carinho da sua audiência, indo pro 4º ano já, hein? Indo pro ano de número 4 em março, se o Senhor permitir, em abril, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Bom fim de semana, a gente se fala aí. E também, né? Muito grato ao Senhor aí, porque ontem foi a formatura da Annalise, a nossa filha primogênita, né? A mais velha formou no pré. É interessante, né? Isso aí é a beleza da mãe e a inteligência do pai. Pois é, que bênção. Ela formou ontem, foi correria essa semana, mas é isso. Estamos encerrando a semana, feliz da vida, contente por tudo que Deus tem hecho para conosotros. Né, seu Amarildo? É isso, Deus abençoe. Um abraço, tô indo embora. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.